2025 chegou e você tá doido para concluir as suas metas, ir atrás dos seus objetivos e conseguir se planejar de fato para executar tudo isso, fazer tudo que você quer fazer. Só que você não sabe como. E é por isso que você tá nesse vídeo. Eu vou te mostrar hoje a melhor forma que eu encontrei para me organizar. E eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar demais a conseguir organizar melhor o seu ano, organizar melhor a sua semana e os seus dias também, para você conseguir de fato executar as coisas. Porque isso é o mais importante. Não adianta nada você se planejar, escrever tudo no papel e não executar. A execução é muito importante e ela precisa ser feita. Eu uso 3 ferramentas que na real são complementares, mas bem simples, e eu vou mostrar cada uma para vocês. Só a título de contexto, eu sou autônoma, eu trabalho home office, eu tenho os meus próprios clientes, eu tenho a minha própria empresa, então eu consigo ter mais flexibilidade nos meus horários. Se você trabalha dentro de uma organização, você também vai conseguir aplicar, fazer do jeito que eu faço, porque também vai conseguir ajudar você a organizar as suas demandas, as suas tarefas, tudo que você precisa fazer dentro do seu trabalho. E principalmente alinhar isso com a sua vida pessoal. Porque a gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, sim, até a minha vida pessoal também, eu dou uma planejada nas coisas que eu quero fazer. Mas isso não significa que eu seja limitada de alguma forma, muito pelo contrário. Eu vejo a organização, o planejamento como uma forma de liberdade, porque eu tenho muito mais liberdade, para falar não para as pessoas, porque eu olho lá no meu planejamento, eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso para mim é sinônimo de liberdade. 2, com os meus horários mais pré-estabelecidos, eu também consigo concentrar naquilo que eu tô fazendo naquela hora, naquilo que eu decidi fazer, naquilo que eu defini para aquele horário. Então isso para mim também é muito libertador, porque a minha cabeça pensa muito o tempo inteiro e eu viajo. Se eu tenho um horário pré-definido para fazer aquilo, então eu vou estar concentrada naquilo. Isso para mim é 100% libertador, porque eu consigo me concentrar em uma coisa de cada vez. Outra coisa, você vai saber quando você está trabalhando demais e não está tendo tempo da sua vida pessoal, ou o contrário, às vezes você precisa trabalhar mais porque você está fazendo muitas coisas pessoais. Enfim, isso também é liberdade. Então, beleza. Então, vou começar falando aqui das 3 ferramentas que eu uso. Vou começar falando de uma ferramenta que eu uso, que você já conhece com certeza, e deve até usar no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, que é o Google Agenda. Só que eu não sei como você utiliza ele, eu usava de um outro jeito, que me dava uma dor de cabeça danada, porque eu colocava horário por horário, cada coisinha que eu tinha que fazer. E aí, se uma coisa saísse do horário, ultrapassasse, eu tinha que ajustar a agenda inteira lá para baixo. Então, assim, todas as minhas tarefas, que é tarefa, eu colocava lá no Google Agenda. Isso me dava uma trabalheira danada. Se eu tinha, por exemplo, escrever roteiro, gravar vídeo, editar vídeo, fazer benchmarking, tô dando exemplos. Eu colocava cada coisinha dessa num espacinho lá de tempo no Google Agenda. E se alguma coisa saísse do planejado, por exemplo, eu coloquei lá meia hora para editar um vídeo. Se eu gastasse, na verdade, 1 hora, eu tinha que ajustar toda a agenda lá para baixo. Isso me tirava um pouco do sério, porque aí parecia que eu não tava conseguindo executar as coisas direito. E eu tava. Só que me dava uma sensação de atraso. Parecia que eu tava atrasada toda hora. Me dava uma certa ansiedade. Funcionou pra mim até certo momento. Até por um tempo isso funcionou, mas depois foi ficando insustentável, porque de fato eu ficava mais ansiosa do que tudo. Aí o que acontecia? Eu defini lá 1 hora pra gravar um vídeo. Quando desse esse tempo de 1 hora, se eu ainda não tinha terminado de gravar esse vídeo, eu ficava já ansiosa, porque ele já tava passando o tempinho lá na agenda, ele já tava lá descendo aquela listrinha, e aí eu ficava maluca, ansiosa, achando que eu tava meio que atrasada pra fazer as coisas. Então eu passei a fazer de uma forma diferente, que tem dado muito certo, e eu tô gostando demais. Eu não coloco mais as tarefas no Google Agenda. O que eu coloco? Espaços de tempo, blocos de tempo. Então eu tenho blocos de tempo para fazer as minhas coisas. Eu divido em academia, acordar. Eu coloco acordar porque o que é esse acordar, na verdade? É a minha rotina da manhã. É eu acordar, levantar, dar uma respirada, tomar um café da manhã, trocar de roupa. Então esse tempo eu coloco também na minha agenda, para eu conseguir entender que eu posso respirar um pouco durante esse período, durante essa hora,
que dá tempo de eu começar meu dia com calma. Então eu coloco isso também na agenda, o tempo da academia. E coloco uma coisa que mudou, ao invés de eu colocar as tarefas, eu coloco trabalho focado. Um blocão de tempo de trabalho focado. E aí eu sei que dentro desse bloco de tempo eu tenho que fazer as minhas demandas, as minhas tarefas do meu trabalho. E aí as demandas, as tarefas, eu anoto em um outro lugar que eu vou mostrar para vocês já já. Também no Google Agenda eu coloco coisas como passear com a Flora, que é a minha cachorrinha, eu também coloco lá, jantar, porque eu tô seguindo a dieta certinho. Então eu coloco espaço de tempo lá do jantar. Igual eu já falei, academia, reuniões eu também coloco na agenda, dentro do espaço do trabalho focado. Eu posso escolher os horários das minhas reuniões. Então, se eu tenho academia de 8 às 9h30, por exemplo, eu não vou marcar reunião nesse horário. O meu tempo de trabalho focado é de 10 a meio-dia e depois na parte da tarde. Então, eu vou marcar reunião dentro desse horário. Entendeu? A liberdade que eu te falei lá no início desse vídeo. É sobre isso. E aí, qual é o truque aqui para você conseguir colocar direitinho os blocos de tempo? Você precisa ter uma noção, de fato, do tempo que você leva para fazer cada coisa. Academia, eu não vou colocar só o tempo do meu treino. Vamos supor que meu treino leva 40 minutos. Mas eu não vou gastar só 40 minutos para academia. Ainda tenho tempo de deslocamento, ainda tenho tempo do pré-treino, ainda tenho tempo do pós-treino, ainda tenho tempo de eu me arrumar. Então, tudo isso eu levo em consideração. Então, no meu caso, eu coloco a academia aí, acho que 1h30, se eu não me engano. Porque eu tô contando todo esse tempo. Se eu tenho alguma reunião presencial, eu não vou marcar nada próximo do horário da reunião presencial, porque eu tenho que levar em consideração o quê? O deslocamento. Se você tem que sair para fazer alguma coisa, você precisa levar em consideração o tempo que você vai se arrumar. Porque senão a sua agenda vai ficar uma loucura. Senão você vai achar que tem muito tempo para muita coisa e às vezes não tem. Igual eu falei, meu treino dura o quê? Uns 40, 50 minutos, 1 hora. Mas eu não gasto só 1 hora para fazer as coisas de academia. Então eu coloco um bloco de tempo maior. Almoço eu coloco 1 hora, porque eu estendo. Mas normalmente eu almoço em meia hora. Eu almoço e já volto a trabalhar. Eu não fico deitada. Tem gente que gosta de fazer isso, dar uma relaxadinha depois do almoço, dar uma dormidinha, tirar uma soneca. Eu não gosto. Eu almoço e já volto a trabalhar. Eu coloco 1 hora, porque às vezes dentro dessa 1 hora do almoço, eu resolvo alguma outra coisa aqui da minha casa, faço alguma outra coisa. Então, eu coloco um tempo a mais, na verdade. Então, é importante você ter essa noção. Não é pra você colocar o tempo lá contadinho um atrás do outro. Leve em consideração esses tempos de deslocamento, de se arrumar. Se você é uma pessoa que demora 1 hora para se arrumar, você não vai colocar o tempo de algum evento ou de alguma coisa sem contar essa 1 hora que você demora a se arrumar, meu amor. Porque o que você vai fazer com essa 1 hora? Aí vamos supor que você marca um compromisso antes desse horário, tipo, sei lá, uma reunião que vai durar 1 hora. E depois, logo depois, você já tem que sair. Aí você não contou o tempo de deslocamento, não contou o tempo que você vai se arrumar, você vai se atrasar. Então, lembre-se de contar esses tempos também de deslocamento no seu bloco de tempo lá do Google Agenda. E aí, na minha rotina, o que eu faço? Eu só vou dando umas olhadinhas no Google, agora eu já decorei os horários, mas eu só vou dando umas olhadinhas assim no Google, na agenda, para ver os meus tempos de trabalho focado, meus tempos de reunião, que eu tenho de reunião no dia e etc. Agora o pulo do gato tá aqui no meu planner. Eu uso o planner físico porque eu não consigo. Eu já tentei, igual eu falei, já tentei diversas N formas de me organizar. Já usei o Trello, já usei o Notion e não consegui organizar as minhas tarefas, que eu digo. O melhor jeito que foi o planner. E eu gosto desse tipo de planner que é mais simples, em que eu posso anotar mesmo as coisas. Se não tem muita maracutaia nele, sabe? Ele é bem simplão. Vou mostrar aí pra vocês um pouquinho mais com detalhes. Ele é bem simples e eu anoto as minhas tarefas nele. Então, lembra quando eu falei lá do bloco de tempo do trabalho focado? Dentro desse bloco de tempo do trabalho focado, eu vou fazer as tarefas que eu coloquei e escrevi no meu planner. E aí, eu não uso isso daqui só para organizar a minha rotina de trabalho.
eu também coloco coisas da minha vida pessoal. E aí eu uso um esqueminha de cores. Quando é coisa de trabalho, eu escrevo com caneta azul. Quando é coisa pessoal, eu escrevo de caneta rosa. Porque aí fica muito mais fácil, eu bato o olho, eu já sei mais ou menos como que tá dividido aí o meu dia de coisas pessoais e de coisas de trabalho e tudo mais, e o que eu tenho que fazer. E eu coloco real muita coisa nesse meu planner. Eu coloco academia, coloco passeio com a minha cachorrinha também, eu escrevo na minha agenda pra eu dar um check. Coloco coisas como aqui, por exemplo, lavar roupa, desfazer mala, ir no mercado, porque tudo isso também toma um pouco do meu tempo, um pouco não, toma o meu tempo. Então eu também tenho que ter uma noção de como será no dia, entendeu? Esse planner é novinho, né? Agora de 2025, ele é da editora Carambaia. Eu tô gostando bastante dele, porque como eu falei, ele é simples, não tem tanta coisa, ele não é datado, então, enfim, se acontecer algo, eu parar de usar ele, posso usar futuramente, em algum outro momento. Mas eu vou utilizar ele até o fim, tenho certeza, porque eu tô gostando demais. E olha que a gente tá no início do ano, né? Esse planner também tem umas citações, tem umas ilustrações, então assim, eu adoro. E lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre início de ano e tudo mais? Eu gosto de planejar minha semana toda segunda-feira. E eu gosto de toda semana, no fim do ano, na real, eu tenho muito uma sensação de, meu Deus, ano novo, vida nova. Então toda segunda-feira eu tento trazer esse sentimento também de ano novo, vida nova pra minha vida. Eu penso, não, segunda-feira é o momento de fazer tudo diferente, vamos começar a semana com o pé direito. Então eu sento, anoto tudo o que eu preciso fazer na minha semana para me sentir organizada e menos ansiosa. Isso que é o principal. Lembra que eu falei que mais importante do que se planejar é executar? Uma das formas para você saber se você está executando e como você está indo é dando o check nas coisas. O famoso check. Porque isso te dá a sensação e te dá a resposta que você precisa também para saber se você está de fato fazendo ou se só está ficando no papel e está esquecido por aí. Então, como que eu faço aqui com as minhas coisas? Tudo o que eu faço, eu grifo com marca-texto azul. Esse é o meu check. Eu grifo com marca-texto azul. E o que eu não fiz no dia, eu grifo com marca-texto rosa. Vocês podem ver aí que eu não fui na academia. Vocês podem ver aí que eu não tô indo pra academia tem 2 dias. Eu ainda não consegui voltar. Mas, enfim. O que eu não grifo com nenhuma cor, só deixo em branco, são tarefas que eu comecei, mas eu não terminei naquele dia. Ou seja, eu vou ter que repetir ela no dia seguinte. Aí vocês estão... Já abri minha vida inteira pra vocês. Aí vocês vão ver aí, por exemplo, que pra gravar esse vídeo do YouTube, eu tinha programado na terça, não consegui. Me organizei para isso, mas não consegui. Escrevi um pouquinho do que eu queria falar, mas não fiz mais nada além disso. Então eu repeti isso na quarta, que é onde de fato eu estou gravando. Então eu comecei a tarefa, mas eu não terminei. Então quando não tá grifado com nenhuma cor, eu sei que eu preciso repetir essa tarefa no dia seguinte. Então eu olho o que tá faltando e repito ela, escrevo ela novamente no próximo dia, porque eu sei que eu comecei, eu fiz alguma coisinha ali, mas não tá finalizada. Eu só grifo quando tá finalizado mesmo, acabou, é isso. E fé. Então, é esse sistema que eu utilizo para saber quando eu estou executando e quando não. Se algum dia a minha agenda tá cheia de risquinho rosa ou está cheio de coisas sem marcação nenhuma, é porque, eita, alguma coisa tá errada, não tô conseguindo executar, eu não tô conseguindo fazer. Então, o que será que é? Será que eu tô colocando muita tarefa no dia? Será que eu não tô organizando meu dia bem? Enfim, aí é um pontinho de alerta para você conseguir ver. Essa é uma forma muito boa de você ter um feedback de como você tá se saindo aí nas coisas que você se propôs a fazer. A terceira ferramenta que eu uso para me organizar não tem a ver com minha vida pessoal ou minha vida profissional. Na verdade, tem a ver com a minha vida profissional, mas é uma organização diferente. É no Notion que eu uso para organizar os meus conteúdos. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho também de como eu faço. Eu tenho 2 visualizações, né? Eu tenho a visualização geral e tenho a visualização no calendário. Eu adoro visualizar pelo calendário, porque eu acho muito mais fácil. E aí, dentro de cada quadrinho, né? Dentro de cada tema, de cada assunto que vai ser abordado, tem também os tópicos lá para eu preencher. Então, tem formato de conteúdo, tem alguma descrição que eu preciso colocar, tem
a plataforma que aquele tema vai ser postado, se é Instagram, se é LinkedIn, se é aqui pro YouTube, se é TikTok. Então eu coloco tudo lá. Embaixo também, no Notion também tem aquela parte onde você preenche, eu coloco os roteiros dos vídeos. Então eu tenho essas duas visualizações, tenho de cada tema e tenho uma visualização geral de calendário, o que me ajuda demais na hora de planejar e de executar principalmente. Porque além disso, eu tenho status de como tá cada tema. Então, se eu preciso escrever roteiro, se eu preciso fazer a arte, se eu preciso gravar o vídeo, se eu preciso editar o vídeo, se já foi postado. Então, esses status também ajudam muito a você conseguir executar, porque você vai saber o que fazer depois, entendeu? Então você ainda precisa escrever roteiro. Então você anota lá no seu planner, escrever roteiro do vídeo tal. Porque você vai saber que precisa fazer isso, então tudo vai se interligar, entendeu? Todas essas organizações, as três, vão estar em conjunto, vão se unir mesmo para conseguir fazer você sair do lugar. E é isso, como eu tinha falado, mais importante do que você planejar é você conseguir executar. Eu espero muito que esse vídeo tenha te dado uma luz e que esse ano seja o ano para você conseguir concluir todas as suas metas, conseguir executar tudo que você quiser fazer. Um beijinho, até o próximo vídeo. Eu não falei pra ninguém se inscrever no canal, né? Se inscreve aí então. Beijo.